bebê! Blu! Sejam bem-vindos a mais um Pubcast. Vocês sabem que quando a gente tá aqui, ó, na mesma câmera é porque A gente tem convidado especial e dessa vez, ó, é uma craque. tricolinda. Craque do meu time, craque da seleção brasileira. Quem é, Luana Maluf? Bia Menezes pra vocês. Yes! Palmas. Braba! Ó, Prazerzaço estar aqui com vocês, meninas. Muito feliz. Espero que o nosso papo seja muito divertido e a gente dê boas risadas, assim como a gente tava dando nos a gente já bastidores deu. é. A galera vai ter que é uma zona quando as pessoas chegam. A gente viu vários podcasts da Bia antes dela vir conversar com a gente, né? Porque a gente sempre fala assim, vamos assistir os que ela já fez pra gente não fazer igual. E aí, a pessoa chega aqui achando que é um estúdio, tá chegando na nossa casa com o cachorro latindo, dando a barriga pra pedir carinho, gente descendo a escada. Perguntando assim. se quer café, se quer água, se quer suco, quer almoçar. E assim a gente... Você já almoçou, Bia? Já Então tá almocei. bom. Então, não, tem comida aí também, só metendo no micro-ondas. Por onde você quer começar, Lulu? Bom, Eu tenho muitas coisas pra perguntar, mas eu vou me conter. eu também, mas a gente tem tempo. Primeiro que assim, a gente assistiu várias das suas entrevistas, então, obviamente, tem coisas que a gente vai recontar aqui, porque é sempre legal as pessoas saberem e tudo. Mas eu queria voltar, assim, bem no começo, pra gente realmente entender a sua história lá atrás. Mas, especificamente, eu queria saber qual a sua primeira lembrança com futebol. Foi na rua de casa, arrancando o tampão do dedão. Quem nunca, né? E era com uma bola de basquete. De A basquete. gente não tinha bola, né? Então, tipo, minha mãe não me dava bola ainda, porque meio que ela falava assim, meu Deus, vou dar boneca. E aí depois eu comecei a tirar a cabeça das bonecas, né? Mas eu jogava com os meus vizinhos uma bola de basquete que eles tinham lá e a gente até murchava um pouco mais a bola pra gente poder jogar, porque senão não dava pra chutar, né? A gente muito dura. E aí a gente brincava até altas horas com aquela bola de basquete na rua, e a rua não era asfaltada, então era terra com pedra, com barro, tudo junto. Gostou Era de tomar banho depois? Pô, delicinha. Pezão. O pior de tudo era o dedo, né? Que aí eu chegava em casa, mãe. Aí Golzinho ela de falava, chinelo. Beatriz, eu já te falei pra você não jogar bola descalça na rua. Toda vez ela vinha com metiolate, aquele que ardia. Porque Na época hoje em ardia. dia, a geração Nutella, Nutella. desse ano, né? Dessas últimas... Metiolate não arde, gente. É. Naquela época era uma dor que você via, você subia pra falar com Deus. Você preferia, mano, passar sabão e água E água do que o metiolate. Ardia muito. E ainda Muito. era aquele que se abria e a Era. pontinha, ela era aquela tipo de plástico, Uhum. toda furadinha, Toda não é? furadinha. Não Tinha- Você passava, tinha que encostar na ferida, não tinha pra onde correr, não era gotinha. Mano, um negocinho. Era muito ruim. Não era um negocinho de... Sprayzinho, que hoje em dia tudo é... Antisséptico. Hoje em dia nem arde, né? Antisséptico que não arde. É, Que isso? não Nunca tem vi graça. isso, não tem graça. Eu não acredito em Se você não antisséptico, falar ai, não, É. não funciona. Eu não, não acredito funciona. em antisséptico. Porque aí você cresce com aquele negócio sem saber qual é a frase da mãe, o que arde cura. Exato. Nossa, que profundo. Obrigada, gente. Hoje nada cura, então, mais. Bem Você vai poético. lá, Ela já vai usar essa frase, ela vai É. tentar achar um metiolate. você vai- Quero saber se você vai usar o metiolate que arde na Antonella. Jamais, minha princesinha tá nascendo numa era muito evoluída. Outro dia ela virou pra mim e falou assim, gente, se a Antonella ficar pulando assim, igual essas crianças, eu não vou aguentar. Falei, não começa a me dar trabalho, Luana. Logo Pô, agora. Nossa, criança tem que isso, tem que Você arrancar foi tudo. uma criança terrorista, Pô, assim? arrancou o tampão do dedo. Eu pulava o portão de casa pra jogar futebol. Ai, ó. Tipo, escondida, assim? Escondida. Meu pai ficava puto. Eu pulava, eu queria jogar, ele tava dormindo e escondia a chave, só que ele escondia a chave pra eu não jogar. Jura? E aí os meninos já falavam, Bia, vamos jogar. Aí eu falava, vamos. Aí eu ia, me trocava na moitinha, escondidinha dentro de casa. Meu pai, ele trabalhava à noite. E às vezes ele chegava muito doidão de cachaça, aí ele ia dormir. E dormia. E aí eu acordava cedo, os meninos já iam, pulavam o portão. Tinha uma caixa cheia de aquelas pedras de obra Aham. que tava em reforma lá em casa. Aí eu subia na pedra, subia no portão e pulava o portão. Aí quando eu chegava, ele já tava com o portão aberto me esperando, porque a vizinha já tinha me dedorado pra ele. Eu tinha que jogar bola. Que vizinha dedo Pra duro, dentro. mano. Mas eu pulava. Sempre, 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 sempre. Estratégia de vida. Era sobrevivência. Não tinha como. Ou eu ficava Lógico. dentro de casa, ou eu pulava um portão pra jogar bola. Eu ia pular o portão pra jogar bola. Você já era craque, assim? Ah, a gente evolui, Já né? tinha o carinho com a Não, bola? sem humildade. Você Cara, a gente deitava nos evolui, mas meninos? eu deitava nos meninos. Eu era craque E já, aí cê é louco. tinha aquela parada, você não vai jogar, você não vai jogar uma porra. Você Aí também rolava porrada, eu batia nos meninos também.
Eu não queria Igual deixar eu Muito jogar, tranquila. aí eu batia. Eles não Eu queriam partia pra assim, agressão, eu tenho é. uma pergunta, eles não queriam só porque você era mina ou porque você deitava neles? Os Porque- dois. É, mano, pra Era os ser- dois. É uma coisa de ego também, né? Por mais que seja criança, Lógico. tipo, Ah, os moleques fere não um pouco o aceitam. ego. Mas depois não chegou aquela fase que você era disputada pelos moleques? Porque toda menina que Chegou. joga muito bem, chega um momento que os caras falam assim, pô, se você não pode ir com primeira a ser elas, Você se escolhida. junta. une-se a elas. Na escola, principalmente. Isso começou a acontecer mais na escola. Que aí era interclasse. Teve uma professora de educação física que não queria deixar eu jogar com os meninos. Aí eu fui na diretora, né? Falei, ó, não tem Toque, como. toque, toque. O professor não quer deixar eu jogar, por que eu não posso jogar? Cara, é Não tinha professora. feminino. É. E aí ela não quis deixar. Aí eu fui na diretora, a diretora deixou. Aí começou a briga na sala, né? Ah, ela vai jogar no meu time, ah, ela vai jogar no meu time. Aí eu falei assim, não, eu vou jogar aqui, que eu tinha uns parceiros. Ah, Aí eu você falei, da ah, panelinha. fui pro time que eu sempre jogava. A Lógico. gente, tipo, tinha alguns momentos que tinha aula vaga, e aí o pátio da escola que eu estudava era muito grande. Aí a gente pegava aqueles bancos de madeira que fica no pátio de escola, pegava várias folhas de caderno, passava a cola e fazia várias bolinhas de papel. Uma bolinha de papel. A bolinha era assim, a gente acabava com um caderno, tipo, de 10 matérias em um mês. E aí a gente fazia com cola, porque a diretora não deixava a gente pegar a bola pra jogar no pátio. Toda vez a gente estourava uma lâmpada, mas aí ela pegava a bola. Aí toda vez era um tubo de cola mais um caderno de caderno. 10 matérias, quase. Ah, A mãe, essa não achando, tá- a mãe achando que tá estudando. Nossa. Nossa, minha filha, mano, acaba com a matéria, com o caderno. Dedicada. Nunca repeti. É, Nunca repeti. tá suave. Tô então, é isso que suave. importa. Mas em algum momento passava minimamente pela sua cabeça de que poderia ser sua profissão? Não. Demorou um pouco pra que eu pudesse enxergar isso. Eu comecei a ver o futebol como uma profissão quando eu cheguei no Centro Olímpico. Que eu falei, opa, eu acho que dá pra ser. Mas eu nunca pensei em outra coisa a não ser isso. Jura? Você fala assim, é meu Nunca. futuro, que eu quero ser. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei em, pô, sei lá, ser dentistas. Nunca pensei em outra coisa a não ser futebol. Então, quando eu cheguei no Centro Olímpico, eu falei assim, pô, é um start aqui. É muito louco, né? Tipo, você não conseguir imaginar outra coisa e ao mesmo tempo você não conseguir ver como um futuro e uma profissão, né? E o Centro Olímpico, legal até a gente falar um pouquinho, porque mudou a realidade de muita gente, né? O Centro Olímpico é um berço do futebol feminino, né? literalmente um berço. Antigamente, só existia o Centro Olímpico, basicamente. Com estrutura, né? Pra desenvolver Sim, mesmo Exato. atleta. Inclusive, Tanto a base como o profissional, né? Sim. exato. Quantas meninas não deixaram de jogar bola porque não conseguiam vir morar em São Paulo para ter a estrutura do Centro Olímpico? Você passava um perrenguinho para chegar no Centro Olímpico, Era né? um senhor perrengue. Porque eu saí de São Bernardo, né? São Bernardo pra São Paulo é muito contramão. São Sim. Bernardo não tem metrô. Você viu que ela é do interior igual? Ela fala São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo não tem metrô. Aí, ó. Então, tipo, ou é o trólebus, que mesmo assim é uma luta também pra chegar no Jabaquara, que corta Diadema. É longe mesmo. Não, São Mateus não, mas corta Diadema. Ah, Piraporinha. Enfim. E é uma luta pra chegar, porque por mais que seja corredor único só pro ônibus, todas as paradas ele tá parando. Então eu saía da escola, o horário era, o do treino era 2 horas da tarde. Eu saía 12h20 da escola. Tinha dia que eu nem almoçava. Saía voando do treino, pegava o primeiro ônibus que eu via na minha frente. Às vezes pegava o intermunicipal, que era pro Sacomã, ou pegava 2 ônibus pro Jabaquara. Que aí eu tinha que pegar um ônibus até o terminal do centro de São Bernardo, porque eu estudava um pouco mais distante. E aí pegar o trólebus. Ou então eu pegava o intermunicipal direto. Só que, tipo, o Centro Olímpico não me dava passagem pro intermunicipal. Então, a passagem do ônibus de São Bernardo até o Jabaquara ou até o Sacomã era da minha mãe. Então, minha mãe tirava o dinheiro da passagem dela, me dava, ia trabalhar a pé, só pra eu poder ir treinar todos os dias no Centro Olímpico. Daí eu chegava, tipo, 2h05, mas aí eu não dava volta na pista de atletismo, que era mó luta, né? Eu pulava o muro. Tava acostumada, já É, treinava em Você casa. pulava o portão de casa, pô. Aí eu pulava o muro pra não chegar tão atrasada no treino. Aí chegava o aquecimento, já tava rolando. No ônibus, eu já botava meião, já botava chuteira e já ia correndo pro campo. Já chegava aquecida. Já pulava chegava o muro, super saía aquecida. correndo, A pô. milhão, Chegava filha. lá, tava o Sorô e o Jonas lá dando treino e eu chegando lá correndo. Como que o Centro Olímpico apareceu pra você, assim, como uma possibilidade? Cara, foi a Jaque Dias. Ela era minha treinadora no São Bernardo, sub-15, né? Mas na época eu não tinha 15. E aí ela que falou, vai ter uma peneira no Centro Olímpico, não sei o que, eu quero que você vá. Você, a Rafa Andrade e a Marissa. Aí a gente foi, e aí teve a peneira e tal. E aí quando eu soube que eu passei, eu entrei em desespero. Mãe, comecei a ligar pra minha mãe, tipo, chorando muito feliz.
que tinha passado. Porque ali foi um start, realmente. Foi como eu olhei e falei assim, pô, o futebol feminino realmente existe. Porque na minha cabeça, eu era a única errada no planeta. Tipo assim, Sim. eu olhava, não tinha nenhuma menina que estudava comigo que jogava futebol. Aí eu olhava e falava, só eu, cara, gosto de futebol, não é possível. E aí o Centro Olímpico foi tipo foi como se Deus abrisse um mar, assim, sabe? E eu falei assim, nossa, inúmeras possibilidades, eu posso realmente ser jogadora de futebol. Centenas de meninas Centenas jogando de bola. É meninas muito com o legal, mesmo né? sonho que eu, e eu vivia num mundo onde não tinha isso. Porque eu tava em São Bernardo, isolada, às vezes no projeto do bairro lá, só eu de menina, um monte de moleque disputando posição, e só eu de menina, tipo, eu olhava e falava, caraca, não tem ninguém igual a mim. E aí, quando eu cheguei no Centro Olímpico, isso foi tipo, nossa, foi um paraíso, né? Porque eu falei assim, caraca, Lógico. muito irado. Tem várias meninas que sonham, assim como eu, em ser jogadora de futebol. Então, isso pra mim foi um start mais que dado. Por mais que quando eu era pequena, eu vi o Pan-Americano. E aí eu vi a Marta na televisão pela primeira vez. E aí eu tinha dito pra minha mãe, mãe, um dia você vai me ver na televisão. Então, quando eu cheguei no Centro Olímpico, eu vi que isso realmente podia ser real. E aí foi onde eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. E foi onde eu lutei com unhas e dentes pra chegar onde eu tô hoje. Foi o PAN que virou essa chave pra você? Porque tem um valor muito grande pra gente na história do futebol feminino brasileiro, né? Acho que não só por ter tido um estádio tão grande, completamente lotado, mas pela conquista em si, Sim, né? foi o maior start dentro da minha cabeça, porque eu olhei a Marta e falei assim, cara, ela é absurda. A Marta é minha referência dentro do esporte feminino disparado. Disparado. E quando eu vi ela pela primeira vez na televisão, um estádio lotado, cheio de torcedor, e o futebol feminino em evidência, porque pra mim isso não era normal. Eu nunca tinha visto, eu era muito nova. Eu Sim. não lembro nem que idade que eu tinha. Mas quando eu vi isso, eu falei, caraca, realmente, acontece, não é algo incomum. Uhum. E aí, quando eu cheguei no Centro Olímpico, foi onde eu tive mais clareza sobre o que eu queria mesmo. Mas a gente também sabe que na época, até hoje, né, o futebol feminino ainda passa pelos seus perrengues, não só na base, mas vários clubes profissionais. Pô, você chegou ali, seu olho brilhou, falou, cara, eu quero isso pra minha vida, o Hulk irado, um monte de menina, uma estrutura legal, mas a realidade não é bem essa, né? Depois você virou profissional, você foi jogar, enfim, Rio Preto, Santos, Flamengo, e as realidades são diferentes, pelo menos naquela época era. É, como você conseguiu lidar com isso, assim, né? Do tipo, o ápice extremo de yes, dá pra viver disso, que irado, eu quero, e tipo, O putz, caminho é longo ainda. cara, é difícil viver disso aqui. Foi muito difícil porque quando eu era da base, eu já sabia que não tinha ajuda de custo. Uhum. E aí, a única coisa que o Centro Olímpico dava na época era o bilhete único, mas era só pra dentro do estado. Ou seja, morava lá na roça, em São Bernardo do Campo, me lasquei. E aí, a outra coisa que a gente tinha era o lanche, né? Que era o pão, a barrinha, o suco e uma fruta. Então, eu saía do treino, era um pão, uma barrinha, um suco e uma fruta, e ia pra São Bernardo. Com um pão, uma barrinha, e eu chegava em casa, no Sim. outro dia, tipo, tinha escola de manhã. E quando eu cheguei no profissional do Centro Olímpico, que o meu primeiro salário foi R$ 500, com 17 para 18 anos, eu falei, cara, vai ser difícil, mas eu vou lutar. Eu vou lutar muito porque eu sei que pode melhorar. Posso evoluir. Pô, metade desse salário dava pra minha mãe. Eu era dependente da minha mãe no cartão de crédito. Então, tipo, era uma realidade totalmente diferente. A gente pagava aluguel, minha mãe sozinha me criando. Então, era, tipo, foda, era Uhum. punk. Como que você gastou o primeiro salário? Quando você recebeu Eu 500 dei tudo pra reais? minha mãe. Falei, mãe, compra a mistura. Tipo, compra as coisas pra dentro de casa. Porque pra mim, se eu tivesse Sim. o mínimo, já tava feliz. Uhum. Óbvio que eu não queria, eu não tava satisfeita com aqueles R$ 500. Óbvio que não, porque naquela época já era difícil. Imagina Claro. hoje, né? Então, essa evolução de, tipo assim, de ver o quanto o futebol feminino tem crescido desde que eu comecei a jogar futebol é absurda. Hoje a realidade é totalmente diferente. Se você for olhar meninas na minha idade, na época que eu tinha, tem menina hoje que ganha 5 mil na base, pô, sub-17. A gente fala muito disso. Cara, E aí, Muito. você olha assim, você fala pras meninas. É que tem umas meninas que, pô, acha que tá ganhando 5 contos já, pô, sou pica, Fez a vida. sou foda, sou isso, sou aquilo. Só que você olha e fala, cara, tu não conquistou nada ainda. Mano, baixa a bola, conquista, vai atrás. Não fica satisfeito só com seus 5 contos, com 17 anos.
Porque isso não é realidade. Vê se a Formiga recebia isso quando ela tinha 17 anos. Mano, inclusive, uma das perguntas que eu queria fazer era sobre isso, porque a Formiga, inclusive, num podcast que a gente participou, e a gente estava ouvindo, né, o podcast ali sendo gravado na hora, ela fala que essa nova geração é muito mal agradecida, talvez, né? Ou muito mal acostumada, Acho que ela porque é isso, as minas ganham 5 conto, aí vira perna, não quer treinar, tá muito quente, não vou, coisas nesse sentido. Faz sentido isso? Como você enxerga isso? E se você tem, talvez, até um receio de como o futebol feminino vai caminhar se continuar assim por conta dessa geração? Cara, isso realmente preocupa, a gente sabe, porque é como se você estivesse pegando uma luta de muitos anos e estivesse jogando ela no lixo. E aí você olhar e ver que o futebol feminino pode estar correndo um sério risco de não evoluir por conta de atitudes de algumas atletas que não têm a mentalidade de crescimento. Porque, pô, imagina, pô, uma menina super nova tem uma puta oportunidade, tem a chance, pô, de projeção, e ela tem esse pensamento de tipo assim, tô nem aí pra quem lutou lá atrás, o que eu tô vivendo agora, essa é a realidade. Só que, cara, a tua luta de hoje vai ser uma luta pra tua filha, se ela gostar de jogar futebol. Sim. Entendeu? Então, tipo, se eu olhar pra luta da Formiga, pra luta da Marta, pra luta da Cris e cagar, não vai valer de nada o que elas fizeram. Uhum. Então, eu tenho que continuar lutando para que as próximas gerações tenham uma realidade muito melhor. Porque não faz sentido Completamente. eu olhar para isso e falar assim, deixa, gente, é isso há 20 anos atrás, né? Como eu já ouvi. Não, e eu não consigo entender, assim, me pega num lugar do tipo, não é possível que vocês achem que tá bom o futebol feminino nacional. Tá Comodismo. ótimo, nossa, vamos ficar de boa. Cara, pra mim é uma realidade tão distante, assim, de países evoluídos na Sim. modalidade, né? A gente tá muito distante ainda. Então, não consigo entender jogadoras que acham que tá tudo bem aonde a gente tá agora. A gente estava conversando sobre isso no final de semana, inclusive, porque o que a gente mais recebe é notícias da evolução do futebol fora do Brasil, né? Então a Inglaterra que, assim, Tá, tipo, meu, disparou. anos-luz. De estrutura mesmo, o quanto existe uma preocupação da liga como um todo em fazer aquilo crescer. E que aí a gente olha pro nosso cenário, e quando você fala, né, se contenta com muito pouco. Pô, você se contenta com seus 5 conto, com 40 anos, 35, você não vai querer ter 5 conto, porque você não vai sustentar a sua família no país que a Exatamente. gente vive dessa forma. Então, quando a gente olha pra fora, né, como um exemplo, eu acho que talvez falte curiosidade, falte conhecimento de assim, pô, deixa eu sair do meu mundinho, da minha bolha, que eu acho que tá ok eu ter dinheiro pra, sei lá, comprar a roupa da moda, O tênis da moda. o celular, e olhar pro que as minas estão conquistando lá fora, que assim, são direitos, tipo, elas lutam por igualdade e elas conseguem. Eu acho que deveria ser o caminho que a gente tem que seguir. Porque no fim, quando a gente olha pra uma pessoa que tem a mentalidade que você tem, e para jogadoras que estão deixando a gente, né, que estão talvez indo para um fim de carreira ou já se aposentaram, cara, é uma consciência, tipo, é consciência de classe, é consciência de pertencimento mesmo, é impressionante. É, porque você tem que olhar e falar assim, caraca, olha o tanto que a Marta lutou. Olha o tanto que a Formiga lutou. A Marta não é o que ela é hoje só porque o nome dela é Marta. A Marta é o que é porque ela construiu a história dela. Então eu acho que as meninas de hoje em dia, as mais novas principalmente, que estão chegando, precisam entender o que é o futebol feminino, mas desde a raiz. Porque, cara, a gente foi proibida de jogar futebol. Imagina quanto tempo atrás as mulheres queriam jogar futebol e não podiam. Então as meninas mais novas precisam olhar pra hoje e entender que o futebol feminino brasileiro é o que é hoje, porque teve uma luta lá atrás. Né, eu cheguei agora, nasci em 1999, eu cheguei agora no Sub-17, ganho 5 mil reais e foda-se o que aconteceu lá atrás. E nem só isso também, né? Eu pego muita jogadora novinha, tipo, se achando o Neymar. Você fala, mano, Tipo assim, você não calma construiu aí. nada, cara. E é muito difícil, às vezes, você ter essa troca com as meninas mais novas, porque nem muitas delas não têm maturidade pra ter essa conversa. Sim. E aí, às vezes, você quer falar ela, fala assim, mas o que fulano viveu, tipo, hoje a realidade é outra. Tipo, você é tia, você com E aí 27 você anos, tia acaba, véia. Tia você acaba chata. sendo a tia chata. Nossa, é surreal. Eu tava pensando aqui porque a gente sempre bate na tecla do Centro Olímpico, porque todo mundo que a gente entrevista já passou pelo Centro Olímpico ou tem uma história muito intensa ali, né? A gente fez uma visita lá, a gente participou. Era uma peneira ou era um treino? Era uma Acho que peneira, era né? uma peneira.
E a gente participou de um momento em que eles anunciavam para algumas jogadoras que elas passaram, assim, as meninas estavam super emocionadas, foi muito lindo, assim, viver aquilo. Acho que ainda a Ale ficou super emocionada porque ela quis ser jogadora de futebol, então ela chorou. Você chorou em todas as gravações que a gente fez, na verdade. Pelo visto, não tem só uma chorona nessa É casa. que a base do futebol me pega muito, sabe? Porque eu vim do interior, então pra mim lá eu não tinha essa opção, sabe? Uhum. Eu não tive como seguir carreira. Então quando eu vejo as meninas, cara, conseguindo dar o primeiro passo, é óbvio, nem todas que estão ali vão virar, mas eu acho muito valioso, é muito rico muito isso, rico. sabe? É Então tipo me um pega momento num... único na vida Exato. da jogadora. Porque no futebol masculino tem inúmeras possibilidades. Sim. Nossa, faz 30 peneiras por ano. Aí o moleque chega com 20 anos e tá fazendo peneira ainda, entendeu? Aham. Agora o futebol feminino ainda tá engatinhando um pouco nisso. É óbvio que evoluiu pra caramba. Mas se você for olhar há anos atrás, eu, por exemplo, só tinha o Centro Olímpico como referência. Sim. Não, eu acho que quando você olha historicamente, você fala, pô, meu nome tá no Centro Olímpico, eu vou ter um caminho mais promissor, né? E eu fiquei pensando porque você falou do Jonas, assim, a gente gosta bastante dele. Cara, ele é muito paizão. O sou trabalho suspeita a dele. falar. Então, porque assim, o trabalho dele no Cruzeiro, enfim, não tenho o que falar. E ele é uma pessoa que a gente admira muito. E a gente escuta das pessoas que trabalham com ele. A Kim, assim, já falou coisas absurdas, positivas sobre ele. Mas eu queria ouvir de você, que foi atleta dele, assim, se ele teve um papel fundamental na sua formação. E como era o Jonas lá, porque isso tudo condiz com o que ele é hoje, eu imagino, né? Cara, ele sempre foi muito paizão, assim. Eu falo dele, meus olhos até enchem de água, porque foi um cara fundamental na minha formação. Ele foi o cara que muitas das vezes me deu esporro, foi o cara que me ensinou a bater na bola muito bem. É, a minha base no Centro Olímpico, ela foi muito recheada. O Jonas, ele tem muito conhecimento e é um cara que não cansa de estudar. Ele sempre busca evoluir, e ele cobrava muito isso da gente. Tanto é que competições sub-17, a gente com 14 anos, ele colocava a gente para disputar com o sub-17. E a gente chegou em campeonato, em finais, com o nosso sub-17 do Centro Olímpico. Nossa. E aí o nosso time era eu, Gabi Nunes, a Carlinha, era tipo Júlia Bianchi, Geise. Timaço, né? Caraca! A Timaço. gente tinha um puta de um time, isso depois de um tempo, né? Mas a base que começou com ele, meu, ele consegue tirar o melhor do atleta de uma forma que eu não sei explicar. E aí tinha momentos que eu fazia merda, porque eu era nova, eu fazia cagada. Todo mundo faz aqui. Era fazer cagada. Aí faz parte. tinha a arquibancada do atletismo, né? Aí a gente saía do treino, ia lá, passava pra pegar o lanche. Aí ele já falava, Menezes, ele não me chama de Bia. Menezes, quero conversar com você. Cara, ali o mundo acabava pra mim. Eu falava, fiz merda. E eu fazia cagada. Eu Mas era nova. dentro de campo ou fora de campo? Fora de campo. E ele me cobrava. Ele me cobrava as paradas fora de campo. E ele cobrava mesmo. E aí eu chorava toda vez. Ele me dava expor. Ele, Bia, não é assim. Aí, tipo, ele sempre foi esse paizão pra mim. Porque eu não tive tanta presença do meu pai. Ele, não sei nem se ele imagina que eu considero isso dele, porque eu nunca, depois que eu saí do Centro Olímpico, eu nunca tive tempo pra trocar ideia com ele em relação a isso. Mas os conselhos que ele me deu, fizeram total diferença na minha vida, assim. Tanto como atleta, como na minha vida pessoal, assim. Então, ele sempre foi aquele cara de chegar, de conversar. Se ele tinha que dar esporro, ele dava esporro. Ele gritava, Menezes! E era, tipo, uma relação, tipo, super tranquila, porque eu sempre levei, assim, muito de boa a cobrança de treinador, assim, porque eu acho que a partir do momento que ele não te cobra, tem alguma coisa errada, né? Então, Sim. eu sempre enxergo dessa maneira. Ele era um cara que cobrava muito, mas ele era muito resenha também. Era um cara super, tipo, aberto à conversa, era viagem, jogos regionais, a gente ria pra caramba, a gente brincava muito. E ele sempre foi esse cara que acho que as pessoas falam, né, que ele é muito amoroso, que ele é muito cuidadoso. E ele é realmente esse cara, assim. Então, tudo que ele conquistou hoje, o treinador que ele é, acho que o Centro Olímpico fez total diferença na carreira dele, assim. Que massa, eu nem imaginava, assim, né? Eu fiquei. Ele é fora da curva. E muito legal saber, né, que ele também no início ali de uma carreira como treinador, conseguiu levar isso para a carreira dele até hoje, porque o que a gente escuta é realmente coisas nesse sentido, assim. E que bom que a gente teve um cara desse numa base tão importante para o futebol feminino, porque é onde você está formando as meninas não só como atletas, mas como um indivíduo, né, como pessoa ali, e realmente faz muita diferença.
E aí, você me levou para um lugar de... Em que momento você percebeu que você era uma atleta? Porque, beleza, você faz uma merdinha ali fora de campo e tudo mais, mas atleta tem que se cuidar em 1 milhão de ambientes. Eu falo que eu não fui atleta por um detalhe, todos, no caso. Tipo, alimentação, físico, cabeça, todos esses detalhes. Foi tudo detalhe, mano, que eu não fui atleta. Cara, eu confesso que eu demorei um pouco. Demorei um pouco pra entender e ter essa maturidade de que eu não era jogadora de futebol, eu era atleta. Por alguns fatores que eu acho que não são primordiais, eu acho que isso muito mais pela minha mentalidade mesmo, que demorou a virar, assim. Quando eu jogava no Centro Olímpico, dentro da minha casa não tinha tanta condição financeira, então acabava que minha alimentação, em certos momentos, ficavam prejudicadas, e aí era viagem ir para o Centro Olímpico, voltar, e aí ou eu comia ou eu ia treinar. Então, ficava muito nesse sentido também. Só que minha cabeça virou muito quando eu cheguei no Flamengo. Eu falei, cara, eu não sou jogador de futebol, eu preciso mudar minha mentalidade e cuidar melhor do meu corpo. Eu preciso render. E eu era bilochetinha, mano, eu era gordinha. É, e aí, quando eu comecei a entender isso, que foi onde meu rendimento começou a subir. E aí eu comecei a priorizar muito mais a minha saúde, a minha alimentação, o meu descanso, os meus treinos à parte, que fazem total diferença no meu desenvolvimento. Então, quando eu virei a chave, foi quando eu cheguei no Flamengo. Que aí lá também os caras eram embaçados pra questão de percentual, de condicionamento físico. Então, a gente corria muito. Tanto é que nessa época eu fiquei só a cabeça. Eu fiquei muito magra. Porra. Ficou tipo um fósforo. Eu fiquei tipo assim, ó. E as meninas me chamam de cabeçuda. E elas falavam, caraca, mano, tá só a cabeça. Tipo, tá só a capa, tá ligado? E aí foi onde meu pensamento mudou e eu comecei a ter um rendimento muito melhor. E eu acho que ter essa educação das meninas entenderem que não é só ser jogador de futebol. Você tem que ser atleta. Não é só ter a chuteira Não mais é só ter cara. a chuteira mais cara, não é só vestir a 10, não é só ser titular. Não é só isso. É muita coisa envolvida. É estudar o adversário, assistir o seu próprio jogo, ver o que você tá errando. São inúmeros fatores que, vão te ajudar a ter um rendimento melhor. Não tem como. E aí, a partir do momento que eu mudei esse pensamento, foi onde eu comecei a evoluir mais. Hoje você tem uma equipe fora, Tem. que cuida de você fisicamente. Trabalho com a WPS, que é a minha personal Vanessa. Comecei a trabalhar com ela em Santos, quando eu jogava lá no Santos. Uhum. E aí agora ela abriu um estúdio aqui em São Paulo, aqui na Ibirapuera, perto do Centro Olímpico, inclusive. Que Na legal. esquina do Centro Olímpico. E aí eu treino a parte com ela 2 vezes na semana, dependendo dos dias de treino e jogos também. Que tem essa questão, acho que dentro do futebol feminino pra mim, que também é... Hoje a gente falou que um pouco mais cedo as meninas ganham dinheiro, mas você precisa de dinheiro pra conseguir investir no extracampo. Então, obviamente, a partir do momento que sua carreira começa a dar mais certo e você começa a ter um salário um pouco melhor, você consegue pensar em você como atleta. Eu acho que essa parte é a parte mais difícil, né? Porque, imagina, eu com R$500 na época, eu tinha que comprar uma esteira. Tá? Uma esteira não é R$500. Uma esteira da Nike não era R$500, por exemplo. Era mais caro. Então, é uma realidade diferente. Então, tinha que parcelar no cartão, não tinha que fazer. Sim. De qualquer maneira, ia parcelar. Não tinha como pagar à vista. E quando você tem mais recurso financeiro, você consegue investir mais em você. E quando eu comecei a ter mais recurso, que foi onde eu comecei a investir mais em mim. Foi quando você chegou no Flamengo. Foi que quando eu você, cheguei no de Flamengo. fato, falou, agora eu Sim. tenho um salário Sim, bom. porque eu era terceiro sargento da Marinha. Uhum. E aí eu ganhava pela Marinha, né? E aí eu consegui ter mais estrutura, tanto alimentar quanto recurso financeiro. Pra poder investir melhor. Eu acho muito... Eu faço... Cara, Pô, era irado. Que Era irado. isso, cara? Cara, Eu era nem muito bati legal. continência quando você chegou aqui. Era muito legal. Era muito legal. Legal, Eu treino gostava. militar, assim. Cara, assim, a gente não tinha o treinamento militar, né? Tipo, quando a gente começou, quando eu entrei, tinha o curso lá que durou tipo um mês. E a gente fazia algumas coisas. A gente andava de coturno, né? A gente andava de farda, a gente corria. Bem fresquinho pra andar de coturno no Rio. Coturno. Só que, tipo, a gente fazia isso dentro do Cefam. E aí, tipo, colocava mochila, aí um negócio de água aqui. E a gente corria, fazia várias coisas. Ficava em posição de flexão no sol. Cara, teve uma vez que a gente tava no curso e aí
O povo do boxe, eu não tenho nada contra o povo do boxe, mas assim, eles têm uns parafusos a menos, mano. Acho que Mas, de pô, tanta porrada. Pô, a galera O tem que uma que porrada. acontece? O nosso cabo, que era o nosso instrutor, ele dava uma informação. Aí, pô, a gente podia ir, por exemplo, beber água. E aí os filha da puta demorava pra voltar. E enquanto eles não voltassem, a gente não podia sair da posição de flexão. Não acredito. Mano, eu juro por Deus, teve É ficar no sol, no na sol, posição. aqui, e homem é de punho cerrado. Mulher era mão espalmada e homem de punho cerrado. Então, tipo, tinha um moleque do paraquedismo, por exemplo, que tava na nossa turma, e ele, mano, ele ficou muito puto. A gente ficou puta porque minha mão já tava como calejando já no sol e o asfalto quente. Nossa, gente. E a gente ficou. E aí os meninos voltaram rindo depois. Rindo. E aí a gente tinha Marambaia, né? Que era uma ilha onde a Marinha faz os treinamentos militares. E aí, no ano anterior, aconteceu uma situação que ultrapassaram um pouco o ponto com algum atleta, enfim, e aí proibiram a Marambaia e a minha Marambaia foi no Cefam. Fizeram a gente no meio do mato, lá no Cefam, botaram a tenda lá, a gente montou a tenda, tal, aquele negócio todo de marinha, aquela comida de saco que você bota no negócio e come. Tipo assim, você esquentando com fósforo, uma panelinha desse tamanho, aí Eu tô só aqui, ó. você botava a comida e, tipo, em cima, e aí tinha que ir esquentando pelo plástico, era mais ou menos assim. Com detalhe que ela só queria ser jogadora de futebol, É, gente. Ela não queria ir pra guerra. É, mais Não, ou menos isso. E eu tô só esperando chegar na parte legal. Não, mas vai chegar, Ah, vai tá. chegar, vai chegar. Durante todo esse tempo, a gente aprendia a ter disciplina, né? Então, eu cresci muito como atleta ali. Porque foi onde eu aprendi a ter muita disciplina. Porque era acho que mais mental mesmo. Uhum. Porque você suportar. E, tipo assim, teu instrutor falava, tipo, você pode falar o quê? Nada. Ele era cabo, que, tipo assim, cabo é a patente mais baixa, e eu era grumete. Quem tá entrando é grumete. Tipo assim, eu não podia falar nada, porque senão ele ia falar assim, paga 10 flexões. Pra você ter ideia, eu paguei flexão até o final do curso. Porque aconteceu? Você ficou devendo? Eu fiquei devendo. Tá pagando flexão até hoje. Ela tem que mandar os vídeos dela que fazer. que Bia, fazer uma flexão aqui pra gente. Porque aconteceu? A gente tava nessa marambaia que fizeram dentro do Cefam, e aí a gente tinha que ficar de guarda na cabana do lado de fora enquanto os outros dormiam. Gente, eu tenho medo de ficar no meio do mato escuro, né? Mas tá tudo bem, essa não é a questão. A menina que tava uma hora antes de eu entrar, me passou o rádio na hora que eu fui pegar o posto. E aí eu falei assim, alguém falou alguma coisa? Ela falou, não. Falei, tá bom. E aí eu peguei o rádio e eu não chequei se a merda do rádio tava ligada. Bacana, Bi. Show. Aí, pô, nada acontecendo, beleza, passei meu posto. No outro dia o cabo chegou e falou assim, quem tava a tal hora no coisa? Eu falei assim, eu, senhor. Ele falou, por que você não me respondeu? Eu falei assim, mas você não falou nada? Bagulho Ele, desligado. como eu não falei nada? Fiquei te chamando a noite inteira, ninguém me respondia. Nossa. Aí ele, quem te passou o rádio? Eu falei, fulana, então você e fulana vai pagar até o final do curso. E aí, tipo assim, todo dia era, tipo, 50 flexões. Nossa. Todo dia, Cara, não consigo fazer 10. todo dia. Ah, hoje você sofre zero, então, pra fazer. Nada. Pra pagar. Mas beleza. Eu vou gente, tem a feliz, flexão que é. vocês querem. A gente só vai fazer flexão. não. E o Luan Às vezes, falou que às vezes o Viana fala 5 flexões. Eu falo, só fiz 5 flexões, porque, tipo, ela eu já- vira e fala, alguém sobe aqui nas minhas costas? tipo, Tá muito porque é muito de leve. boa. É muito de boa já, tipo, Gente. faço, tipo, e sinto nada. Mas e a parte legal? Cara, é legal! É legal! Eu juro por Deus que é legal. É uma parada que você. É. Tu não imagina que tu vai viver. Eu É não legal, imagino mesmo. Eu acho que eu ia estar devendo até hoje. Eu, né? Eu gostei pra caramba. Não, e eu acho que para uma atleta, para a mente que você adquire, né, na parte do mental, tanto é que a gente brinca muito que as americanas são muito fora da curva, porque elas desde pequenas são criadas como Sim. atleta, mentalidade e tudo mais. E eu acho que a gente, no nosso país, não só no futebol feminino, mas de uma maneira geral no esporte, a gente demora para entender, por falta de recurso, por milhares de motivos que não vêm ao caso, que, né, a sua mente ali como atleta, ela faz muita diferença. Então, eu entendo o seu ponto de legal, foi só uma brincadeira. Mas é por esse detalhe também que eu não fui atleta, e assim, entendeu? é umas paradas bizarras que acontecem, porque teve uma época que teve troca de comandante, e a gente sempre tinha que estar nas formaturas.
Então era uma formatura, aí tipo 50 soldados e tal, e aí tinha que usar aquela sainha branca. Ah, tem foto? Tem. Ah, você vai mandar pra gente. A sainha branca, o saltinho de bico, o cap e a roupinha branca, né? Só que eu sou baixa, então eu sempre ficava na frente. E aí, tipo assim, uma lua na penha, uma lua, o comandante falando até. E aí eu comecei a ver vários pontos pretos, assim, na minha frente. Não. E eu assim, ó, durinha, porque você não pode se mexer, então tem que ficar assim. E o comandante falando, e aí eu comecei a ver ponto preto, ponto preto, ponto preto. E eu começava a tentar mexer meu pé assim dentro do sapato, mexia as mãos aqui, tipo, bem suavemente pra tentar circular um pouco mais de sangue. Só que, mano, quando eu vi, eu já tava na cadeira de roda. Eu caí, Nossa. bum, de cara no Você chão. não teve que pagar a flexão porque você desmaiou, né? Não, não. Ufa. E aí eu caí de cara e eu só acordei na cadeira de roda, tremendo, eu indo pra enfermaria. Aí as meninas, tu desmaiou, toma dessa cabeça, que não sei o quê. E o argumento delas é sempre na minha cabeça. E aí, tipo, cara, eu falei, mano, que merda. Quando eu fui ver minha cara ralada aqui, assim, ó. Nossa. Porque eu tinha desmaiado. E, tipo assim, atleta sempre desmaiava. A gente não treina pra isso, gente. Óbvio. Né? Então, tipo, eles, pra quem é militar, é normal, mas pra gente não. Então, inúmeros atletas desmaiavam. É muito comum. Doideira. E aí você termina como terceiro sargento. Termino como terceiro sargento. E aí Galera eu saio- batendo continência pra você e tudo mais. os cabos, né? Tinha uns cabos que era folgado. Tinha uns cabos que era folgado. É aquela coisa de hierarquia, né, gente? Aí a gente também não entrava muito nesse mérito, porque, tipo assim. Só quero jogar A futebol. gente não sabia algumas regras. Tipo, eles passam todas as regras, mas a gente cagava pras regras de militar, porque, tipo, a gente não ia exercer. Lógico. E aí a gente nem entrava no mérito. Tipo, prestou continência. Aí a gente via qualquer pessoa, era um cabo, a gente já prestava continência. Porque a gente não queria Pagar. passar raiva, tá ligado? Bom, tudo isso significa que se o Brasil decidir apoiar algum país em guerra, você pode ser convocado. Não porque eu era temporário. Ah. Quando é temporário, você, tipo, tem 8 anos pra servir. Eu servi, se eu não me engano, 2 anos e meio que eu fiquei no Flamengo. Aí tem menina que já serviu os 8 e, tipo assim, Caramba. eu posso estar falando besteira, tá? Mas, como eu acabei de falar, a regra. Então, Você cagou pra caguei regra? pra regra. Pode ser que sim, mas eu acho que não. Acho que não. Acho que não, Mas também, também vai Mas ser só depois mais você- uma. Não, Não, mas depois que precisa. você falou que você manda 100 flexões sem sofrer, eu acho que os caras têm que te Não, chamar não. assim. Eu ia querer você lá pra Na defender flexão nós. vai, mas o resto não. Nossa. Ô, Bi, e quando a gente pensa assim, tipo, pensando você pós-Centro Olímpico, né? Então, suas passagens, sua história maravilhosa do Flamengo, tem Santos. Qual aprendizado que você traça na sua cabeça que cada clube te trouxe, assim, até chegar ao São Paulo? Quando eu saí do Centro Olímpico, né? Que eu tinha jogado o Campeonato Brasileiro com o Jonas, um adulto, que aí foi quando o Arthur foi pro Grêmio, pro Osasco Aldax, enfim. Ali eu entendi que as coisas estavam fluindo e eu ia conseguir chegar. E aí eu tive Mundial, Papua Nova Guiné. Quando eu volto pro Rio Preto. E aí eu vou pro Rio Preto numa realidade que você olha e fala, Rio Preto ganha tudo. Uhum. E ganhava tudo, né? Era uma máquina. Máquina. Potência. Uma máquina. Só que a realidade era diferente. Só que as meninas brigavam muito pra aquilo. A Doroteia brigava muito pra que as coisas acontecessem. No Rio Preto, eu sofri um acidente de carro. E aí eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem jogar. Por conta da minha dor que eu sentia na minha cervical. O carro deu PT, enfim. E eu tava indo pra nutricionista cuidar da minha saúde. Tentando Caramba. ajustar as coisas. E aí lá foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, eu era muito apegada à minha mãe. E aí, quando eu saí de casa, que eu me vi dentro de uma situação, dentro de um hospital, por exemplo, que eu falei, caralho, agora ferrou. Eu preciso ter maturidade e enfrentar isso aqui sozinha. E depois eu conto pra minha mãe. Porque se eu conto pra minha mãe tem o piripaque de São Bernardo. E ali eu entendi que eu precisava amadurecer. Eu precisava entender que em muitos momentos eu ia estar sozinha e eu ia ter maturidade pra isso. Saio do Rio Preto, vou pro Flamengo, numa realidade totalmente diferente. Foi onde eu aprendi a ser atleta. Quando eu chego no Santos, eu aprendo a ser resiliente. Porque eu tive momentos muito difíceis. Eu chego no Santos como volante. Tive algumas oportunidades. E quando eu vou pra lateral, que eu fui pra lateral numa situação que a nossa lateral titular tinha se machucado, e aí eles falaram, vamos pôr a Bia canhota. E Gosta de aí, correr?
Aí, nego me xingando na internet, é muito ruim. E eu lia os comentários. Cagada, né? Eu entrava na terra de ninguém, que é o Twitter, e aí eu olhava pra aquilo, os comentários, e tipo assim, eu ficava muito mal. Eu saía do jogo, eu já sabia que eu tinha ido mal, porque é Lógico. algo novo pra mim, era algo novo. Óbvio. E aí eu olhava pra aquilo, eu falava, cara, que merda, eu sou muito ruim mesmo. E aí eu começava a entrar num buraco. E aí eu fui evoluindo, só que era aquilo, lateral que não sobe. Lateral que só fica do meio campo pra trás. É muito ruim, não sabe cruzar uma bola. Então, algumas falas de torcedores, e eu sei quem todos eles são, porque futebol feminino é um ovinho Pequenininho. ainda, né? E aí eu lia todos os comentários e ficava muito mal. Muito, muito, muito mal. Muito, muito, muito mal. E aí eu falei assim, mano, eu preciso mudar isso, porque senão eu vou me enfiar num buraco, vou querer parar de jogar futebol e não é isso que eu quero. E aí eu comecei a ver vídeo do Marcelo, eu comecei a ver vídeo do Cafu, eu comecei a ver vídeo da Tamires jogando. E aí eu comecei a ver vários vídeos deles. Eu entrava no YouTube, olhava vários, vários. Nossa. E aí comecei a tentar aplicar. E aí foi onde eu comecei a buscar uma evolução em relação a isso. Mas o começo, assim, de troca de posição pra mim, foi muito punk. É terrível Foi pra um muito punk, atleta, porque eu né? chorava. Cara, eu saía do jogo, eu já sabia que eu tinha pontos positivos, mas eu sabia que quando eu chegasse em casa e abrisse meu celular, eu ia ver um monte de merda. E aí isso acabava comigo. Qual era o retorno da comissão técnica pra você, do seu desempenho na Que troca eu de tava posição? evoluindo, que eu tava evoluindo. Só que, tipo assim, era como se o barulho dos corneteiros Fosse fosse maior. muito maior do que um feedback positivo do treinador ou da treinadora. Que é quem E conhece de fato de exatamente, que quem futebol. tá comigo no dia a dia. Me apegava muito a isso. E aí foi quando eu falei assim, mano, eu preciso parar de olhar. E aí foi quando eu parei de olhar. Quando eu parei Hoje em de dia você olhar, não olha. hoje em dia eu não olho. Trocaria de posição? Não. Você apegou. Não. Cara, eu acho que eu nasci pra ser. Fala, valeu o Porra, perrengue que eu valeu, passei. valeu. E no Santos eu aprendi a ser resiliente. Diversas dificuldades, né, que eu passei lá dentro. Principalmente depois da perda da minha mãe, que foi a parte mais difícil, né? E aí foi quando eu entrei no início de depressão, porque eu queria realmente parar de jogar futebol. Porque, cara, pra mim já não fazia mais sentido, né? E aí eu tive que ser forte e me reerguer em algumas situações que pra mim foram muito difíceis. E a perda da minha mãe foi o caos, assim, na minha cabeça. Porque eu falei, cara, não faz mais sentido eu jogar futebol. Porque eu queria ser muito jogadora de futebol, mas o meu sonho em ser jogadora era pra mudar a vida da minha mãe, Uhum. né? Sim. E aí quando ela parte, eu falo, caraca, agora já era, não faz sentido. E aí foi quando eu comecei a fazer tratamento psicológico. Eu tinha realmente um início de depressão. E aí, a partir daí, eu não larguei mais minha psicóloga. Você procurou sozinho, E aí, ajuda. no clube já me forneceram. Aí, na época, a gente não tinha psicóloga. O Santos não tinha o feminino. Aí, eu fui pra psicóloga do masculino. E Uhum. aí, a partir daí que eles trouxeram a Luísa, que foi a primeira psicóloga que eu trabalhei, que foi a pessoa que me ajudou bastante, assim, nesse início de processo de luto, de perder minha mãe, enfim. E aí hoje eu não consigo viver mais sem psicologia na minha vida, assim. É uma coisa que tem me ajudado muito, muito, muito. E aí eu saio do Santos buscando novos desafios. Eu sabia que se eu ficasse no Santos, eu ia ser titular. Sim. Eu sabia. Eu falei, cara, eu preciso de algo novo, eu preciso me desafiar. E aí foi quando surgiu a proposta de São Paulo e eu vim pra cá. Que inclusive é o time do coração da sua mãe. Exatamente. Isso mexeu também pra você Foi aceitar? primordial. Tocou o telefone, alguém virou pra você pessoalmente e falou. Como chegou a proposta e você olhou e falou? Tô dentro. Tipo, depois de tudo que eu passei. Meu empresário me mandou mensagem e falou assim, ó, tem uma proposta. No meio do ano já tinha chegado algumas propostas de outros clubes. E eu falei pra ele, eu não vou decidir nada agora. Eu vou esperar o final do ano. Se eles quiserem esperar, eles esperem. Se eles não quiserem, paciência. E aí a proposta do São Paulo chegou aos 49,59, assim. Nossa. E aí o Thiago falou assim, ó, chegou uma proposta do São Paulo. Mas eu vou brigar um pouco mais aqui. Falei, tá bom. Só que eu já tava, tipo assim, praticamente acertada contra o clube. Eu já tinha dado a minha palavra. Nossa. Só que, cara, quando chegou a proposta do São Paulo, eu pensei, tipo assim, muito na minha mãe. Falei, cara, eu vou realizar o sonho dela. E aí eu nem titubeei. O contrato chegou, eu assinei e mandei de volta. Caramba. Nossa, é difícil essa escolha, né? Mas
Parece quase uma coisa tipo, acho que minha mãe mandou isso aqui pra mim, eu vou. Basicamente, porque o sonho dela era que eu jogasse no São Paulo. Ela falava isso Ela sempre? falava, eu quero um dia você jogando no São Paulo. Então, tipo, quando chegou, eu falei, sonho realizado. Mãe, fizesse, hein? Exatamente, foi Check. basicamente isso. Caramba. Foi irado. Primeiro gol, então, emoção pura. Nossa, tá louco. Foi pra ela, né? É. Sem dúvidas. Acho que todos, né? Não vai nem A ter grande como. maioria. A grande maioria. Eu sempre faço questão de lembrar dela, porque ela foi minha maior referência, né? Se eu for olhar pra tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, mano. Do Minha esforço mãe. que ela fez, Minha claro. mãe. Se não fosse ela, por exemplo, eu não tinha conseguido treinar no Centro Olímpico. Eu não tinha de onde tirar recurso, mano. Era só minha mãe. Meu pai, Até apoio emocional mesmo, né? emocional. Tipo Não assim, só minha financeiro. mãe ia trampar 5 horas da manhã a pé, mano, sozinha. E ela tirava do dela e me dava. Então, tipo, se ela não tivesse me dado esse apoio no começo, de uma passagem que era 8,50 pra ir, 8,50 pra voltar, imagina isso num mês. Com Naquela certeza. época fazia total diferença. Lógico. Então, eu não teria, por exemplo, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu não estaria aqui hoje. E aí eu teria que ter buscado outro rumo, entendeu? Por falar em ser mãe, rolam boatos de que Bia Menezes quer ser mãe, porque, enfim, agora a gente vai ser mãe, então tudo que é de mãe toca muito a gente. Né, vida? Sim. E aí você tem esse sonho. Tenho. Só não quero gerar. Que eu acho que é muito difícil. Deve ser muito duro, cara. É, mano. Deve ser muito difícil, assim. Só ela pode falar, eu só posso ouvir. Mas eu tenho muito sonho de ser mãe. Muito. Inclusive, tô planejando aí, vamos ver o que vai dar. Pra Antonella ter amiguinhos ou amiguinhas. Sim. E acho importante, inclusive, com essa parada da licença maternidade no futebol feminino tá crescendo e evoluindo como regra, inclusive, né? Não só no futebol internacional, como a gente espera que também aconteça aqui no Brasil. Isso dá uma tranquilidade para vocês poderem, pelo menos, pensar. Não é o seu caso, você não quer gerar muito por conta. Por você não querer, mas se você quisesse, você estaria Sim. respaldada, né? Eu acho que, tipo assim, se você for olhar há anos atrás, nem se falava, né, em licença Exato. maternidade no futebol feminino. Sim. Né? Então, por exemplo, a Cris, ela foi um start nisso aqui no Brasil, né? Por mais que ela não gerou, ela tem direito à licença maternidade. Então, é uma coisa que anos atrás ninguém imaginava, né? Nossa, gente, não posso ser mãe porque senão vou perder Minha meu carreira emprego. vai acabar. Total. Era exatamente isso, entendeu? Sim. A Tamires também. Então, tipo, são mulheres que deram start dentro do futebol, que hoje encorajam outras mulheres a serem mães. Porque acho que ficava muito nesse tabu. Nossa, eu não posso engravidar, gente, porque senão acabou a minha carreira, acabou o meu futuro, eu vou ser mandada embora ou algo do tipo. E Uhum. hoje em dia não, né? Acho que é uma Exato. realidade muito mais palpável. Tem alguns clubes, inclusive a gente trouxe aqui outro dia, os Estados Unidos, né, tem essa preocupação bastante de não só ter esse respaldo pra mãe, que, enfim, tá gerando, de ter a segurança do contrato não acabar logo Aham. depois que ela tem a criança, mas durante o processo, então, poder levar a família nas viagens de Sim. jogo Sim. fora de casa, então, pô, vai ter hotel, vai ter passagem de avião, porque é isso, no fim você está cuidando de um ativo do seu Exato. clube, né? Que você investe na evolução. Eu acho que a gente no Brasil tá um pouco distante disso ainda, mas que já olhando para o todo, você fala, pô, tem pessoas bem posicionadas em lugares de decisão que estão pensando na gente, Sim. né? Eu acho que isso é muito importante porque, imagina, pô, você fica preocupada. Sua esposa tá em casa, você tá indo trabalhar e às vezes ela precisa de um respaldo Uhum. que muitas das vezes você de longe não consegue dar. E se, por exemplo, o familiar não tem uma mãe perto, Sim. Sim, uma rede que de não apoio. pode, uma rede de apoio, exatamente isso, que para ajudar. Eu acho que essa parada de levar junto pra viagem é uma realidade que aqui no Brasil, infelizmente, tá um pouco distante. Mas se a gente for pegar esses exemplos, como nos Estados Unidos, cara, o futebol feminino só tem a crescer, Total. entendeu? Quando você pensa nos ensinamentos que a sua mãe te passou, assim, de coisas que você carrega muito frequentemente, cara, um dia na semana você passa por alguma situação, você fala, lembro que minha mãe me disse isso aqui. Que se você pudesse pensar em passar pros seus filhos, assim, que pra você é inegociável. Ser honesto. Eu acho que para você conquistar os seus objetivos, as suas coisas, você não precisa pisar em ninguém. E quando eu vejo algumas coisas assim acontecendo, eu tomo como exemplo, porque, cara, para você chegar, para você conquistar as suas coisas, você não precisa diminuir ninguém. Você não precisa fazer alguém chorar.
Você não precisa diminuir outra mulher, por exemplo. Sim. Que é o que muito acontece, às vezes, dentro do futebol. E a gente vê isso, infelizmente, né? Então, a gente não precisa diminuir ninguém para conquistar o nosso espaço, o que é nosso, o que a gente quer. Então, esse é um dos ensinamentos que ela deixou para mim, que eu carrego, assim, muito fielmente dentro do meu coração, porque se você quer algo, algum objetivo, se você tem algum sonho, você tem que lutar por ele. Não derrubar alguém para você chegar lá. Sim. Então, acho que isso é uma parada que eu carrego muito dentro de mim. Você falou do seu aprendizado Centro Olímpico, Rio Preto, Flamengo e Santos. Qual é o seu aprendizado agora, enquanto você tá no São Paulo? Pergunta excelente. Porra, vou tomar cachola pra pensar. Almejar mais. Quando eu chego no São Paulo, tem um projeto muito ambicioso que me apresentam, que eu olho para esse projeto e entendo que o clube tá almejando mais, né? A diretoria tá almejando mais. E um dos objetivos era a Libertadores. Eu nunca joguei Libertadores. Eu quero muito trazer a hegemonia da Libertadores masculina pro feminino. Eu quero muito trazer essa sensação de Libertadores pro feminino. Porque vai ser a primeira vez que a grande maioria das meninas vai viver isso. Tivemos Sim. poucas jogadoras, né? Bruna já jogou Libertadores, Dai já jogou, Aline Milene já jogou Libertadores e foram campeãs. Então, eu quero muito que o elenco todo viva isso. E eu acho que para isso acontecer, a gente tem que querer mais. Tem que querer muito. Muito, porque a gente sabe que a Libertadores vai ser muito foda. É alma, né? É a Que alma, mexe. é a alma. Mexe com a alma. Então, a partir do momento que mexe com a alma, é onde a gente sai da zona de conforto. Porque é algo que a gente quer muito. São Paulo cansou de bater na trave, mas eu tô cansada de bater na trave. Eu te Sim. entendo. Pô, como a gente torcedor. chegou ano passado, a gente foi bem, pô, infelizmente a gente não conseguiu classificar na final do Paulista. Mas conquistamos os nossos objetivos como grupo pra esse ano. Mano, esse ano tem que ter um título, pelo menos, não é possível. Vai. Sim. De 5 competições, a gente tem que conquistar um título. E o São entendeu? Paulo compete, né? Sim. Exato. competitivo. E tipo assim, Os jogos contra o cresceu Corinthians... muito. Cresceu muito, É. de uma forma absurda. Absurda. Se você for olhar o São Paulo de 3 anos atrás pro São Paulo hoje, cresceu muito. Sim. Muito. E eu acho que entra muito nessa questão de evolução mesmo, né? De olhar o futebol feminino de uma forma diferente. Porque a gente é um produto. A partir do momento que o clube começa a entender que o futebol feminino é um produto e começa a utilizar a nossa imagem para alavancar esse produto na mídia, esse produto dentro da loja com ações com São Paulo, cara, isso vai fazer muita diferença. Então, hoje eu vejo São Paulo numa evolução muito grande. Com ambiciosidade muito alta para conquistar muita coisa esse ano. É o primeiro ano que fecha patrocínio exclusivo com o time feminino com Exatamente. bis, então acho que tem um caminho. Tem um caminho muito legal pra gente trilhar esse ano, só depende da gente. E eu acho que a gente vê o resultado dentro de campo, porque eu, inclusive, comentei os jogos do São Paulo contra o Corinthians. E a sensação, cara, durante boa parte dos jogos era assim: vai dar pro São Paulo. Todo mundo sabe que o Corinthians é o time a ser batido. Todo mundo sabe. Sim. Mas a Scad foi te consolar. Eu sei. Vai ficar tudo bem, Scad. Esse ano vai. Muita sensação. Comentando o jogo, eu falava: cara, o São Paulo vai ganhar esse jogo. E a gente sabe que o Corinthians tem uma qualidade muito boa, né? É um elenco muito, muito técnico, né? E tem boas peças que saem do banco e o nível não cai, né? E que todo ano se renova todo com ano novas se peças renova. fortes. Então, eu acho que a gente sabe que o futebol feminino do Corinthians está muito à frente, principalmente em desenvolvimento de projeto, anda com as próprias pernas, mas a gente quer muito tirar essa hegemonia porque, cara, não pode aceitar uma parada dessa. Não tem como aceitar. Você olhar e falar assim, nossa, tá tudo bem. Não tá tudo bem, meu irmão. Não tá tudo bem. Eu quero olhar pro São Paulo e ver o São Paulo andando com as próprias pernas. Eu quero olhar pro Palmeiras e ver o Palmeiras andando com as próprias pernas. Isso é a evolução do futebol feminino. Sim. Quando isso acontecer, velho. Isso mostra que a modalidade evoluiu, não Exato, um único time não um único específico, time. né? Exato. E eu acho que esse ano, assim, de todos os últimos 3 anos, vai ser o brasileiro mais Disputado. disputado. Eu acho também. Total. Agora, mudando completamente não, mas assim, convocação para a seleção brasileira. Você esperava, você estava preparada? Ou foi uma surpresaça ou... Qual? Todas. A primeira
foi uma puta de uma surpresa. Quando eu tava no Santos, eu já tava sendo monitorada e eu recebi aqueles formulários que eles mandam. Na primeira convocação do Arthur, eu tive uma expectativa, porque eu tinha recebido o formulário. Só que não aconteceu e eu me frustrei muito. E eu criei uma expectativa, isso é responsabilidade minha e tá tudo bem. Aham. Olha lá, É, terapia em dia. Exato. Nossa, ela é muito É terapeutizada. muito, assim, é outro nível, gente. Nossa. Gente, Renata, um beijo, amor. Minha terapeuta, né, linda? E aí, eu falei, cara, não vou mais criar expectativas. E aí, teve essa convocação que foi pra Golden Cup, que foi a minha primeira. Eu falei, vai ter convocação, vou pra casa, sim, sem a menor pretensão. E aí, eu tô indo embora, e a Aline Milene fala assim, você não vai vir aqui renovar seu visto, não? Daí eu falei assim, que visto? Ninguém Pra me falou quê? nada. Aí eu falei, mano, né? Não é possível. Eu já na Bandeirantes, indo pra São Bernardo, porque eu não tava nem morando em São Paulo. Aí eu falei assim, caraca, será, mano? Aí cheguei em casa, você quer ver, eu vou assistir. E no caminho eu tava namorando, eu liguei pra minha namorada e falei assim, sobe, vamos assistir a convocação comigo. Vai que, né? Aí beleza, ela subiu e tal. E a gente começou a assistir. Na hora que ele falou o meu nome, cara, eu pulava tanto que eu achava que eu ia bater a cabeça no teto, assim, ó. Porque, tipo assim, eu fiquei muito feliz, eu não esperava. Que irado. Eu assisti sem a menor pretensão. Tipo assim, zero expectativa. Falei assim, eu não vou botar expectativa nisso aqui, porque se eu me frustrar, eu vou ficar mal. Aham. Falei, não vou. Cara, na hora que ele falou meu nome, eu só queria dar pirueta. Eu pulava na varanda e gritava, como fui convocada? Eu gritava irado, muito, mano. sozinha, tipo, dentro de casa com a minha namorada, muito feliz, muito feliz. Eu falei, cara, irado demais. E aí, pô, viver esse momento e já poder marcar o meu primeiro gol. Sim. Nossa, Cara, sim, isso porra. foi. Cara, me arrepiou todinha naquele dia. Muito, assim. Foi Irado. muito massa. Qual a primeira coisa que você pensou depois do gol? Assim, tipo, quando você sentou no vestiário e falei, caralho. No túnel, a Debinha falou assim: E aí, tá nervosa? Aí eu olhei pra Debinha, tipo assim, caraca, Debinha, né, mano? Aí eu olhei pra ela e falei assim, tô. Ela, não fica não, você tá aqui porque você tem qualidade. Aí eu falei, meu Deus, a Mais Debinha tá falando isso pra terapeutizada. mim. Eu falei, mano, a Debinha falando isso pra mim, velho. E aí eu, tipo, muito nervosa. E aí, pô, depois que eu dei o primeiro tapa na bola, tipo, o jogo fluiu, sabe? Aham. Mas aí depois, na hora que eu fiz o gol, então, cara, eu fui pra Disney umas 3 vezes e voltei. Porque, tipo, cara, não acreditava que eu tinha feito o gol. E Irado. o meu sorriso, se você for olhar a foto, dá pra você ver a carga dentária praticamente toda. Tá muito largo. E aí, cara, depois as meninas me dando parabéns e tal, Debinha falou comigo, a Rafa. As meninas me abraçaram muito, fui muito bem recebida por elas, assim. Eu acho que foi isso que me deixou um pouco mais à vontade. Mas nos primeiros dias de treino, meu Deus do céu. Medo. Travada. Aí o Arthur se solta, né? Não sei o quê. E o Arthur, ele consegue muito tirar o melhor da atleta, né? Então ele se solta, faz seu jogo e tal. Mas nos primeiros dias foi meio tenso, porque eu fiquei, tipo assim, ai meu Deus. Aí eu olhava pro lado da Debinha, aí eu olhava pro outra Rafa. Aí, tipo, pô, olhava pro lado da Tarciane e eu falava, mano, tipo, Irado. irado. Bonitinha. Acostumou já? Menina. Cara, não tem como se acostumar. Não tem como. Seleção é auge, cara. A partir do momento que você tá lá, você tá com as melhores. Não tem como você se acostumar com aquilo. Não, eu não consigo aceitar que é algo comum. Pra mim não é comum. Todas as vezes que eu tô lá, eu lembro de tudo que eu passei pra estar lá. Então, eu olho pra cada convocação como se fosse a primeira, com a mesma emoção, porque eu sei o quanto foi difícil chegar lá. Eu lembro de todas as vezes que eu me entristeci, de todas as vezes que eu chorei, de todas as dificuldades que eu passei pra tá. Então eu não consigo me acostumar. Meu Deus, Bia, você vai ter que trazer esse título na Copa do Brasil. Pelo amor Toma de essa Deus. pressão de leve aí. Ó, a Luana querendo que você faça 3 Nossa vezes Senhora. terapia na semana. Estarei lá. Aqui, no Fã caso. clube. Aqui. Estarei aqui. Vou trabalhar pra estar lá. A seleção hoje é o seu foco principal pra se manter motivada? Ou um dos? Cara, eu acho que seleção é consequência. O meu objetivo maior agora é o São Paulo. Estar na seleção vai depender do meu desempenho no São Paulo. Então eu acho que a partir do momento que eu estiver na seleção, eu vou pensar só na seleção. Enquanto eu não estiver lá, eu vou pensar somente no São Paulo, porque é o São Paulo que vai me levar à seleção. É o meu desempenho no São Paulo que vai me levar até lá. Porque não tem cadeira cativa. Então, Sim. eu sei que eu preciso trabalhar muito, porque eu tenho 2 jogadoras que competem na mesma posição, que tem uma qualidade absurda.
Então eu não posso simplesmente, pô, cheguei na seleção, vou me acomodar. Não posso. Bom, Ai, pensando... muita mentalidade de Ai, atleta. sim, Eu adoro nossa. conversar com Ai, atletas com cabeça mulher, boa. gente, vamos Nossa. aplaudir aqui pro Clube Bia Menezes. Puta que pariu. Eu vou estar na Copa. Eu, Bom, a Antonella vai vai... virar cativa na minha casa aqui, É tem. isso. Não tem seleção, mas aqui A Antonella na casa, na Copa do Mundo vai estar. Tia Bia na camisa atrás. Promessa, Olha lá. hein? Se tiver, Se tiver, eu quero ver. tia Bia. Estão vendo, Tá né, gente? gravado, tá gravado. Tia Bia. Bia, e tipo, pensando agora, só pra gente finalizar, cara, você falou do que você passou lendo os comentários no Twitter quando você tava no Santos, e a gente sabe o limbo que é o Twitter, tá? Tipo, enfim, ninguém sai ileso daquele lugar, as pessoas são muito ruins mesmo. E pessoas que fazem isso não têm noção do que elas causam em quem tá do lado de cá, dentro do campo. E aí você, no São Paulo, ganha com o melhor lateral no Paulista, faz o gol mais bonito do Brasileirão. E aí, cara, você olha pra trás e você fala assim... Calado vence, né, galera? Eu escuto algumas coisas de tipo assim, pô, volta. Daí na minha cabeça fica Eu assim. lembro disso, fala assim, eu lembro de Aí você. tipo, eu não quero ser filha da puta de falar assim, né? Tipo, agora volta, né? Tipo assim, agora eu sou boa. Não me quis assim, não venha me querer assim, sabe? Tipo, mas é que eu não sou esse tipo de pessoa, Sim. tá ligado? Mas é umas paradas que infelizmente mexem com o nosso ego e a gente fica assim, agora, né? Quando eu tava lá. quando, Eu tava tipo, me adaptando na Exato. posição. Você não teve dó e nem piedade de falar que eu era ruim pra caralho. De, tipo, que eu não era boa o suficiente pra estar vestindo a camisa do Santos, por exemplo. Então, eram algumas coisas que eram pesadas, né? E hoje eu olho pra isso e, por exemplo, receber premiações individuais, é óbvio que é muito irado. Porque você vê um reconhecimento do teu trabalho. Mas, cara, eu quero título, mano. Eu quero título. Não basta você ter só o individual. Eu quero título, mano. Lógico. Sim. Não quero ser vice. Não quero ficar em seremos. terceiro. Quero ser campeã, mano. Campeã. Bater campeã esse ano a qualquer custo. Ui, tô arrepiada. É pelo São Paulo É. que ela tá falando, viu, Não querida? tô arrepiada, mas... Passou. Ela quase virou São Paulina Você viu? agora. Virou. Você tem a Bia Menezes pra coach. Você tem a capacidade de fazer isso. Gente, Vai. pelo amor de Deus, né? Vai virar São Acabando que eu vou Paulina. negociar a ida Você dela viu, pro meu né? time. Tem muita gente de prova que você é São Paulino. Pronto. Gente, eu sou Maravilhoso. emotiva só. Mas ela não fala, mas eu falo. Chupa seus maleta do Twitter, que encheram a porra do saco. Principalmente também no futebol feminino, né, mano? Tem muita gente chata falando de futebol feminino. Mas eu queria fazer uma última pergunta, eu não sei se você tem Não, uma última. A pode- minha é já fiz minha 100% última. curiosa, porque eu amo o número 23 só porque eu nasci dia 23. Você joga por algum motivo específico? Eu vi que você ama o Jordan, então é por isso? Michael Jordan e LeBron James. Que irado, mano. São fora da curva. No esporte masculino, pra mim, são os dois. Absurdo. O James é o que eu vi. Eu vi o James jogar, cara. Lá em Los Angeles, quando eu tava com a seleção na minha primeira convocação, teve Aham. jogo dos Lakers. E eu pude ir. Só que, tipo assim, eu levei a minha camisa dos Lakers sem a menor pretensão, tá? De ter um jogo. Eu levei assim, cara, será que vai ter? Vai que? Vai que? Foi o ingresso mais caro da minha vida, mas eu vi o cara aqui, ó. Deu pra ver o redemoinho aqui que ele tem, que ele tá ficando velho, calvo. Aqui, assim, eu falei, cara. E eu olhava pra Aline Milene e eu falava, Aline, é o LeBron, mano. Quando eu vou ver o LeBron de novo, não sei. Irado. Mas, cara, Foda. quando eu vi ele, cara, eu chorei nesse dia. Eu chorei. Tipo assim, bem americana, comendo uma pizzazona na arquibancada e olhando ele jogar. E, tipo assim, ele amassou o jogo no último quarto. Eu vi ele reverter um jogo que, tipo assim, os caras estavam com 20 pontos na frente. Nossa. E ele reverteu o jogo. Então, assim, 23 sempre. Por conta junto. deles. Muito bem. Achei que era só por causa do meu aniversário. Não, ó, eu tenho o número tatuado e o Jordan aqui. Tem Ah, várias irado. tatuagens legais. Irado. Eu gosto muito, assim, do que eles representam dentro do esporte e porque jogaram muito, né? O Jordan, que marcou uma geração que eu infelizmente não vi, mas pela história dele dentro do esporte, o que ele... Cara, ele fez a Nike fazer uma marca só pra ele, Sim. né? Então, e o LeBron, pelo que ele fez na atualidade, que foi o cara que eu pude ver jogar. Ele é absurdo, fora da curva demais. É Show. exatamente por conta deles dois. Muito bem. Gostaram? Eu amei. Eu também. Ai, que demais. Nossa, eu tô muito feliz.
Eu sempre fico, né? Quando vem convidada, eu fico o resto da semana inteira no céu, né? Porque, cara, é muito legal conhecer a história de vocês de perto, assim. Eu sempre falo isso, a gente trabalha com futebol há muito tempo. Obviamente, a nossa profissão começou dentro do futebol masculino, cada uma com a sua história, enfim. E é tão diferente. O futebol feminino é causa de vida, né? A gente conversa muito isso. A gente é muito amiga das vibradoras também, enfim. E quando a gente se encontra, a gente fala, cara, o futebol feminino é o que faz a gente querer viver, assim. Porque vocês são muito legais, vocês são muito conscientes, tipo, acessíveis. Então, quando a gente tá no estádio, tipo, no campo, e vocês, porra, saem da porra do jogo e vão falar com as crianças, eu fico, tipo, tem jogador que ignora a presença das crianças, sabe? E vocês vão lá e, tipo, falam, gente, somos pessoas como vocês. Gente como a gente. Vocês podem estar aqui um dia, então, parabéns. Eu já tinha falado pra ela, eu falei, meu, a Bia tem uma cabeça muito foda, porque em todos os podcasts você tem Muito falas muito consciente. legais, muito conscientes. Então, parabéns mesmo. Putz, Obrigada. eu falava, vou estar sempre torcendo por você. Eu vou estar sempre torcendo por você. Ei, Quando não for contra o meu time, tá bom? conquistamos uma palmeirense que virou Obrigada. São Paulina. Ah, Por isso, Bia. Um pezinho Salve, ali, Tricolor Paulista. um pezinho ali ela já tem. É, Mas enfim, cara, eu não me surpreende você ser essa pessoa, porque eu acho que atletas com a cabeça que você tem chegam cada vez mais longe. Eu acho que você ainda é nova, o seu futuro ainda, você tem muita coisa pra conquistar. Ainda bem que ela tá no meu time esse ano, porque a cabeça dela tá aqui, ó, título, título, título. Mas fico feliz, inclusive, de te conhecer melhor, um pouco mais de perto, assim. Porque é isso, a gente adora virar fã de quem merece. Eu acho que você, mano, é muito fora da curva e tô sempre torcendo no São Paulo, sim, pra você. cara, muito obrigada. É diferente porque às vezes as pessoas olham a gente na rede social, olham a gente no jogo e é totalmente diferente. E eu sou um pouco mais fechada em relação à rede social, eu posto muito mais coisas do meu trabalho, ou quando eu tô com a minha família no Nordeste, vendo meu avô. Então, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco de quem eu sou com vocês, da minha mentalidade, do que me fez chegar até aqui. E feliz que ganhei mais 2 fãs. Baba, braba, Agora- palmas pra Tricolinda. Agora a gente pode falar que a gente é amiga pessoal da Bia É Menezes. isso. É isso. Veio na Ela nossa já veio em casa. Chama Bom, no WhatsApp. gente. É isso. Sigam a Bia nas redes sociais, inclusive. Bora fortalecer sempre o futebol feminino e as atletas. Vamos nessa, Lulu? Vamos encher a rede social do Arthur Elias pra sempre convocar a Bia pra nós. É, eu... É isso. Beijo. Beijo.